Olá, alunos da ETI, professor Alexandre Rodrigues, estamos de volta. Daremos continuidade com as questões 3 e 4, ok? Caderno de atividades. Questão de número 3. Novamente, é a respeito do texto Covardia. Questão de número 3. De acordo com o texto, marque o item correto. Item A. O texto é descritivo do tipo objetivo? Item B. O texto é uma narrativa cujo narrador é observador? Item C. Trata-se de um texto descritivo subjetivo? Item D. É uma narrativa em primeira pessoa? Ou item E. É um texto predominantemente injuntivo? Antes de respondermos, vamos relembrar os tipos de texto. Sabemos que existem 5 tipos de textos. São eles o narrativo, o descritivo, o injuntivo, o expositivo e dissertativo. A questão fala em 3 tipos: o descritivo, o narrativo e o injuntivo. Então vamos relembrar. O texto descritivo. O que é um texto descritivo? É um texto que possui descrição. E essa descrição é um tipo de discurso em que ocorre a exposição de aspectos. Descrever, no caso, é reproduzir com palavras características que registrem para quem lê a imagem de um ambiente natural, uma paisagem urbana, uma pessoa, um animal, uma cena, entre outras coisas. Então, é literalmente descrever. Ao realizar essa descrição, você tem que estar atento a 2 aspectos: a objetividade e a subjetividade. Como assim? Se você for descrever uma pessoa de forma objetiva, o objeto, o ambiente, o ser e a cena, elas terão que ser apresentadas como elas realmente são. Com os adjetivos que você vai usar, terão que ser exatos, exatamente de acordo com o que você vê. Já se você for fazer uma descrição subjetiva, você fará como um pintor impressionista. Você vai descrever de acordo com o que você vê, com a sua emoção. Ou seja, o ambiente, o objeto, o ser, a cena, eles vão ser representados, transfigurados de acordo com a sua emoção. Então, você vai usar o que você sentiu, de certa forma, ao ver aquela imagem, aquela cena. Diferente do objetivo, que você não pode colocar nenhum traço seu, nenhuma emoção sua pode estar inserida se a descrição for de modo objetivo. Subjetivo pode, subjetivo não pode conter emoção. Já o texto do tipo narrativo. A gente sabe que a narração, ela consiste em relatar acontecimentos esses que podem ser reais ou fictícios, vividos por personagens e ordenados numa sequência de tempo e espaço. Então, os verbos que nós vamos usar vão indicar a movimentação dos personagens. Lembrando que o texto narrativo ele apresenta elementos essenciais, são eles o fato, personagem, ambiente, o momento e quem conta os acontecimentos, no caso, o narrador. Lembrando que os personagens no texto narrativo podem ser pessoas, animais ou objetos personificados. A questão do tipo narrativo. Você percebe claramente a voz de quem está contando os episódios, no caso, o narrador. Lembrando que eu jamais posso confundir o narrador com o autor. Então, o narrador ele pode
narrar de duas formas, em primeira pessoa e também em terceira pessoa. Se o narrador estiver em primeira pessoa, ele está contando os episódios, ele é um personagem, ele faz parte do texto, da narrativa. Então, ele é o narrador personagem ou um participante. Agora, se ele narra em terceira pessoa, quer dizer que ele não participa da história. Ele é um narrador observador, ok? Também vale ressaltar que um outro tipo de narrador em terceira pessoa é o narrador onisciente. Ele conhece e sabe tudo a respeito das personagens. Ele pode revelar coisas íntimas, como segredos, pensamentos do personagem. Ele sabe de tudo, é onisciente. Entenderam? E, por fim, o texto injuntivo. Injuntivo é aquele texto que se usa o verbo no modo imperativo, realmente para dar uma ordem. Exemplo de texto injuntivo: a bula de remédio, o manual de instruções, uma receita para bolo, um edital. Então, esse tipo de texto fornece instrução e indicação para a realização de um trabalho ou então de a realização no sentido de seguir uma receita, a instrução de uma bula, você deve seguir à risca, tanto que é usado os verbos no modo imperativo. Então, vamos dar novamente uma lida no texto e, a partir do que a gente revisou, responder a terceira questão. Covardia. Passeavam dois amigos numa floresta, quando apareceu um urso feroz e se lançou sobre eles. Nitidamente eu tenho o quê? Uma narrativa. Um deles subiu numa árvore e escondeu-se, enquanto o outro ficava no caminho, deixando-se cair ao solo. Fingiu-se de morto. Eu tenho uma narrativa cujo o narrador está em terceira pessoa. O urso aproximou-se e cheirou o homem, mas, como este retinha a respiração, julgou-o morto e afastou-se. Quando a fera estava longe, o outro desceu da árvore e perguntou, a gracejar ao companheiro: Que te disse o urso ao ouvido? Disse-me que aquele que abandona o seu amigo no perigo é um covarde. Então, eu sei que tem uma narrativa, eu quase não tenho descrição no texto, eu não tenho nenhuma ordem, então eu não tenho um texto descritivo, eu não tenho um texto injuntivo, eu tenho uma narrativa. Então eu fico com os itens B e D. Agora vamos saber qual é o item correto. No item B, o texto é uma narrativa cujo narrador é observador? Sim, a gente percebe que o texto está sendo narrado em terceira pessoa. Ele é um narrador observador. E no item D, é em primeira pessoa? Não pode. Se é em terceira, eu já respondi que não é em primeira. Em primeira, ele seria um narrador participante. Ele seria um personagem. Então, o item correto é o item B. Próxima questão. Veja a oração. As funcionárias da escola já voltaram da Europa. Elas não conseguiram andar de trem-bala. Os termos destacados classificam-se respectivamente em. Aqui eu destaquei funcionárias, que é número 1, já, que é o número 2. Aliás, o destaque aqui é as, artigo definido. Já, que é o 2. Da Europa, que é o 3. Não, é o número 4. E de trem-bala é o número 5. Então, esses itens que nós vamos classificar. As
se trata de um artigo definido. Percebam que as funcionárias da escola é o sujeito dessa oração aqui, já voltaram da Europa, não é? As está ligada a quem? Funcionárias. Então, automaticamente se trata de quê? De um adjunto adnominal. Mas eu ainda lembro o que é um adjunto adnominal? Eu ainda lembro o que é um adjunto adverbial? Rapidinho, vamos relembrar, ok? Um adjunto adnominal é o termo que caracteriza um substantivo, sem intermediação de um verbo, no caso. Adjunto adnominal já está dizendo, refere-se ao nome. Ele é uma função adjetiva, por quê? Porque ele está sempre acompanhando um substantivo ou uma palavra substantivada. Ele pode ser desempenhado por adjetivos, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Então, como se trata de um artigo, já posso dizer que é um adjunto adnominal que está determinando o nome funcionários. Ok? E adjunto adverbial? Lembrem que adjunto adverbial é o termo que indica uma circunstância em que ocorre o processo verbal ou o termo que intensifica o adjetivo, o verbo ou o advérbio. Eles podem aparecer, essas circunstâncias, elas podem ser expressas de várias formas. Eu posso ter uma circunstância de tempo, de modo, lugar, intensidade, causa, afirmação, negação, dúvida, finalidade, meio, companhia, instrumento, assunto, entre outras. Então, como saberei? Através do contexto. Se exprimiu uma circunstância, se está modificando um verbo, um advérbio ou um adjetivo, e principalmente se é invariável, no caso, não vai mudar nem para feminino, nem para masculino, nem singular e plural, se ele vai permanecer igual, então se trata de um adjunto adverbial. Detalhe, o adjunto adverbial, ele pode ser expresso por uma palavra, no caso o próprio advérbio, ou por uma locução adverbial, ok? Então vamos analisar. Nós já respondemos que se trata de um adjunto adnominal e já está exprimindo a circunstância de tempo. Então, se exprime circunstância de tempo, se trata de um adjunto adverbial de tempo. Não exprime uma circunstância de negação. Então, se exprime circunstância de negação, é adjunto adverbial de negação. Mas antes do não, eu tenho da Europa. Voltaram da Europa. Da Europa, exprime a circunstância de quê? Dá uma ideia de quê? Lugar. Então, eu tenho um adjunto adverbial de lugar. E o número 5, andar de trem. Esse de trem dá uma ideia de quê? Dá a ideia de meio. Não andaram de trem, como também talvez não conseguiram andar de avião, de ônibus. Então, exprimiu a circunstância de meio. Qual é o item que a gente marca? Primeiro, adjunto adnominal. Segundo, adjunto adverbial de tempo. Terceiro, adjunto adverbial de lugar, da Europa. Quarto, adjunto adverbial de negação, não. E quinto, de trem-bala, adjunto adverbial de meio. O item correto é o item C. Então, um abraço a todos. Desejo que estudem bastante e em breve nós nos veremos. Um abraço.